Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje eu quero falar a respeito da palavra não. Muita gente diz que o cérebro não entende a palavra não. Será que isso é real? Será que isso realmente acontece? Porque se eu viro para você e falo não pense num porco rosa ou não pense num elefante azul, talvez você tenha pensado num porco rosa, talvez você tenha pensado num elefante azul. Então, se alguém virar para você e falar para você, não coloque a mão no fogo, será que você vai chegar lá e vai colocar a mão no fogo? E mais, se alguém virar para uma criança e falar para essa criança, não coloque a mão no fogo, será que ela vai colocar a mão no fogo? Ou melhor, será que é mais fácil ela colocar a mão no fogo do que você? Bom, é isso que a gente vai entender agora. Primeiro, é falaciosa a ideia de que o cérebro não entende a palavra não. Por que falaciosa? Porque o cérebro entende a palavra não. Tanto que se eu falo para você, não pegue agora numa caneta, você pode até pensar em pegar numa caneta, mas você sabe que você pode não pegar naquela caneta, que não tem ali uma sugestão de pegue naquela caneta, como muitas vezes as pessoas querem colocar. Como o nosso cérebro funciona, trazendo um pouquinho de conceitos neurocientíficos, quando a gente usa a palavra não. Na nossa mente, a gente tem uma parte aqui da frente, que é o nosso chamado córtex pré-frontal. E esse córtex pré-frontal, que eu não vou nem tentar desenhar aqui, porque eu sou péssimo de desenho, esse córtex pré-frontal, ele tem uma função, que é uma função bem interessante, que é a função de contenção de impulsos. Então, ele contém impulsos. Consequentemente, quando eu falo para você, não coloque a mão no fogo, você vai visualizar no seu cérebro, então o seu cérebro, ele vai ver a imagem de você colocando a mão no fogo. Então, essa imagem, por isso quando eu falo para você, eu não pense num porco rosa, normalmente você pensa. Por quê? Porque você cria essa imagem. E quando você cria essa imagem, o teu córtex pré-frontal, por entender, pelo teu cérebro entender a palavra não, justamente por entender, ele gera a contenção do impulso. Então, quando eu falo não aperte o botão vermelho, você vai visualizar você apertando o botão vermelho. E às vezes a gente fala, nossa, mas eu fico com tanta vontade. Aí entra em outra questão, né, que é o nosso cérebro querer encontrar respostas rápidas para as coisas por um processo evolutivo, etc, etc. Mas não vem ao caso agora. O que importa é que quando eu falo para você, não aperte o botão vermelho, você vai visualizar você apertando o botão vermelho. Entretanto, você vai ter uma contenção desse córtex pré-frontal. Por que uma criança normalmente tem mais dificuldade de entender o não do que um adulto? Justamente por causa do desenvolvimento dessa parte do nosso córtex pré-frontal. O nosso cérebro, eu não sei se você sabe, mas ele só adquire a maturidade com aproximadamente 30 anos. Ou seja, durante 25, 30 anos, ele está em processo de desenvolvimento. O cérebro da criança, ele ainda está num desenvolvimento ali inicial. O cérebro do adulto já está mais robusto. E qual a área que normalmente demora mais a se desenvolver? Justamente essa que a gente está tratando aqui. Então, uma criança, ela vai ter mais dificuldade de conter os seus impulsos a partir do momento que algo foi visto pelo cérebro. Um adulto vai ter mais facilidade. Por isso que quando a gente vira para o adulto e fala não coloca o dedo na tomada, o adulto não coloca. É claro que tem aí uma construção, já aprendeu e tal, mas sem entrar nisso. Vamos dizer que o adulto nunca tivesse visto uma tomada, tá? E uma criança também não. Se eu falar para o adulto não coloca o dedo na tomada, ele vai ter uma contenção muito maior do que se eu falar para uma criança. Por isso que é muito melhor, isso vale tanto para o adulto quanto para a criança, a gente utilizar afirmações ao invés de negações, né? Eu falar para uma criança, ao invés de falar para ela não coloque o dedo na tomada, eu falar para ela tire o dedo daí, né? Eu estou falando para ela algo afirmativo ao invés de algo negativo.
essa criança, repito, vai ter uma dificuldade maior de contenção, justamente porque o não, que é compreendido pelo cérebro, vai acionar essa parte, mas essa parte ainda é fraquinha. No adulto ela é mais forte, mais robusta, então a gente consegue conter mais. Ok, pessoal? Tá claro? Então você já sabe que não é verdade que o cérebro não entende a palavra não, né? A verdade é que o cérebro entende a palavra não, mas a gente, quando utiliza a palavra não, gera um processo imaginativo. E, consequentemente, quando isso é visualizado, a gente vai ter que ter uma contenção. Por isso que em vendas, às vezes um vendedor vai falar para você, olha, eu não quero que você pense nisso. Eu quero que você pense naquilo, naquilo outro e naquilo outro. Quando ele fala para você que não quer que você pense nisso, automaticamente você já vai criar aquela imagem. E você vai estar pensando mesmo sem querer. Entretanto, você tem essa contenção que vai estar sempre viva, cuidando da sua sobrevivência. Ok? Espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu, gente!